Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Veio do Céu. Pessoal, hoje eu quero trazer uma incrível história de vida com duas experiências fantásticas de Martha Sakeni, onde essas experiências causaram uma transformação incrível em sua vida. Então gostaria de pedir para você que ficasse até o final deste vídeo, pois vale muito a pena conferir essa incrível história. Mas antes de assistirmos essa história, eu gostaria de pedir para você que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e também nos abençoasse com seu like. Então, sem mais delongas, vamos para essa incrível experiência da Martha. Olá, queridos espectadores do canal Um Homem que Veio do Céu. Eu me chamo Martha Sakeni. Sobre a minha vida profissional, eu sou tanatóloga, trabalho como modelo aqui no Japão, faço uns trabalhos na televisão. Se vocês quiserem saber mais detalhe, passa no meu canal que eu explico para vocês toda essa aventura de como eu consegui cair nesse meio. E vamos ao relato. A parte mais crucial dessa minha experiência foi que eu engravidei do meu filho mais velho. E é aí que a experiência começa de verdade. Que eu acho que a conexão tá toda com ele, com meu filho. Eu não sei explicar porquê. Mas eu acredito que o meu filho ele tem um propósito muito grande nesse mundo. Porque eu sonhei, estava deitada na minha cama e eu olhei assim para o meio do meu quarto e eu vi um bebê sentado. E de repente a porta se abriu, entrou uma luz e era o meu marido, como se ele estivesse voltando do trabalho. Ele pegou meu filho assim pelo braço, levantou e eu acordei. 2 semanas depois, mais ou menos, não recordo direito, descobri que estava grávida. Aí ficamos muito felizes, que a gente queria muito essa gravidez, a gente estava esperando muito essa gravidez. E eu comecei a ter problema. Enjoo, até o 6º mês de gravidez. Passei muito mal e diferente das outras grávidas, em vez de eu ganhar peso, eu comecei a emagrecer. E com 6 meses de gravidez eu estava mais magra do que quando eu engravidei. E a partir dos 7 meses eu comecei a ter pré-eclâmpsia. E foi uma gravidez muito difícil, muito sofrida. E faltando 2 meses para ter o meu filho, eu tive que ser internada. O médico falou, vai ter que ser internada porque depois que ele tentou fazer tudo, né, tá correndo risco de vida, ela é criança. Aí eu fui internada. Aí, quando tava assim, bem pertinho, assim, na época o médico tinha marcado meu filho nascer 22 de dezembro, mas quando estava chegando perto, eu não lembro mais quantos dias, né? Foram coisas de dias. O médico chegou pro meu esposo e falou assim, se na hora do parto tiver que escolher entre ela ou a criança, quem que você escolhe? Ele falou, é óbvio que é ela. E foi um parto muito difícil, não vou relatar aqui também, porque é outra história muito longa. E eu e meu filho quase fomos a óbito. E aí eu fui pro quarto. Assim que eu cheguei no quarto, eu fiquei cega. Aí eu fico lembrando assim, hoje, se eu acordasse assim, abrisse o olho e visse que eu tava cega, eu ia virar um desespero, eu ia me desesperar. Mas assim, eu tava meio abobalhada, era como se eu não tivesse bem do meu juízo, não sei explicar. Tava meio aérea, assim. Aí, eu comecei a ficar cega. Primeiro começou aquele monte de pontinho brilhante, depois eu fiquei cega mesmo. Aí eu lembro que as enfermeiras entraram no quarto e começaram a conversar comigo.
Perguntaram, eu imagino, não tenho certeza, que eu estava agitada, deve que, sei lá, eu devo que estava tendo alguma reação estranha. Isso aí eu não sei explicar. Mas eu só lembro, assim, de duas enfermeiras, né, da voz de duas enfermeiras entrando no quarto e perguntando, né, o que está acontecendo, tá tudo bem? E eu só falava para elas assim, eu tô tendo pesadelo acordada. Por quê? Eu tava cega, entendeu? Não via elas. Não, aí um pouco antes eu tinha falado para elas que eu tava cega. Então, quando eu falei para elas que eu tava cega, elas falaram, vamos chamar um médico. E de repente foi quando aconteceu esse episódio delas chegarem no quarto, que eu acho que deve que eu tava tendo uma situação estranha, que eu acabei de falar agora. E eu falei, eu tô tendo pesadelo acordada. Aí ela falou assim, ué, mas você não falou que tá cega, que não tá enxergando? Eu falei, não tô vendo vocês. Mas eu tô tendo pesadelo. E aí, gente, eu deitada na cama, eu vi uma montanha, assim, que ela vinha daqui do meu peito, assim, subia. Então era como se fosse assim, se tivesse um vulcão enorme e eu tivesse enterrado no pé do vulcão. E só com essa parte aqui pro lado de fora. E de repente eu via pulando para fora do vulcão um monte de criaturas que eu não sei dizer exatamente como é, mas sabe aqueles muais da Ilha de Páscoa? Tinha aquela cabeça daquele jeito e eles eram preto, da cor de fita isolante, lábio vermelho, mesmo assim, da cor desse esmalte meu aqui. E eles tinham 2 pés, que já vinha, se era só a cabeça, tipo a do Moais, 2 pés aqui para baixo e um pé na cabeça. Então eles pulavam, eram milhares do topo ali daquele vulcão, montanha, sei lá que nome dá para aquilo. Aí eles iam pulando assim, igual pipoca, tuf, tuf, tuf. E eles faziam um barulho assim, uh, uh. E aí dava aquele estrondo, assim, aquela vibração assim na montanha, como se fosse um terremoto ali de 3, 4 graus, assim, aquela vibração, e eles desciam aquela manada, tipo debandada, em direção à minha cabeça, e eu falava, vão passar por cima de mim e me esmagar. E aquilo, meu coração acelerava. Só que aí quando eles chegavam na minha cabeça, eles não passavam por cima, eles davam aquela pirueta e voltavam de cabeça para baixo, pulando no pé da cabeça, com um pé só. Pulava no buraco e saía outros que descia correndo com as 2 pernas do pescoço. E dava aquele giro, puf. E eu passei, tipo assim, eu não sei dizer quanto tempo, mas assim, a sensação é que eu vivi esse tormento aí por horas. Assim, foi a coisa mais horrível da minha vida até aquele momento. E aí, quando os enfermeiros entraram no quarto, que eu falei, eu tô tendo pesadelo, acordada, porque eu tava acordada. Aí o médico entrou no quarto, conversou alguma coisa com elas, na época eu não entendia muito japonês, né? E ainda mais termo médico, eu não entendia muita coisa, mas eu imagino que deve ter falado, vamos sedar, alguma coisa desse tipo. De modo que, tipo assim, a lembrança que eu tenho das enfermeiras entrando no quarto, né? Eu só lembro de voz e tal, porque eu não via elas e elas me aplicaram uma injeção e eu apaguei. Aí depois, quando eu voltei, eu já estava enxergando de novo. Porém, eu não lembrava que eu estava ali para ter filho. E eu fiquei 1, 2, 3 dias. No 3º dia, a enfermeira veio. Isso é lembrança que eu tenho, tá, gente? Talvez elas conversaram comigo antes e eu não vou lembrar. Mas a lembrança que eu tenho é que no 3º dia, a enfermeira falou assim, você não vai querer ver o seu filho? Porque toda mãe que vem aqui que tem filho, tipo assim, elas têm que ter um período de retorno antes de poder ver, de repouso, antes de poder ver a criança. Você é a única que não manifestou vontade de ver seu filho. Aí foi aí que eu lembrei que eu estava no hospital para ter meu filho. E aí foi onde começou o processo de amamentação e tudo. E foi que eu vi o meu filho pela primeira vez. Aí tá, saí do hospital. E a partir daí o meu filho começou a ficar doente. Ele era muito doente.
e eu vivi no hospital com ele. Chegou um momento da minha vida que eu chamava a ambulância, aí quando o cara parava, é você, senhora Sakemi, entendeu? Assim, já tinha decorado meu nome do meu filho. Eu não vou entrar também em detalhe, né, sobre os problemas de saúde dele, que seria uma história muito longa, mas ele era muito doentinho, e porque ele era muito doentinho, eu não quis mais ter filho, que eu estava sozinha aqui no Japão, sem família, sendo rejeitada pela família do meu esposo, que também rejeitou meu filho, uma história muito triste, né, que eu não sei se eu tenho esse relato no meu canal ou não, mas se eu não tiver eu faço também lá depois, mas assim, rejeitaram meu filho, né? Minha sogra falava, não quero esse menino não, porque ele tem o sangue sujo. O sangue dele é misturado com sangue de estrangeiro, eu não considero meu neto, eu quero um neto de verdade, filho de japonesa. E foi uma história triste, eu falei, não quero mais ter filho, não vou colocar mais filho no mundo para isso. Aí teve uma das vezes que eu fui no Brasil, aí eu tive um sonho que eu estava subindo a escadinha do avião com meu filho, voltando para o Japão, e de longe eu via minha irmã, que conversava comigo por telepatia. Ela estava com um bebezinho recém-nascido no colo e uma outra criancinha de 1 aninho do lado, assim, segurando pelo braço. E ela dava sinal para mim e falava por telepatia, vem buscar os outros 2. Ela fazia assim para mim. Aí eu falava para ela, não, eu não tenho filho, eu só tenho um. Aí ela falava, não, tem mais 2. E eu acordava. Acordei, pouco tempo depois, estava grávida do meu filho, do meu segundo filho. E aí, como eu já relatei antes, né? A minha sogra faleceu no mês de fevereiro e no mês de julho eu descobri que eu estava grávida do segundo filho. E aí a gravidez desse segundo filho também foi um pouco delicada, mas não teve graves problemas assim de risco de vida para mim e para ele, não. Fui bem acompanhada, porém, mais ou menos 1 mês antes dele nascer, eu e o meu esposo ainda estávamos na dúvida de qual nome colocar nele. E esse meu filho, assim, é outra coisa engraçada também, que o meu filho mais velho pedia um irmãozinho, e eu falava com ele, não posso, porque eu tenho problema, eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo e tal, não. E depois de tanto ele insistir, eu falava para ele assim, pede para Deus, só Deus pode ou mudar meu coração ou te dar um irmãozinho, porque eu não tenho condição de dar. E veio, sem planejar, sem nada, e aí simplesmente eu estava grávida e um dia, aí estava eu e meu marido com dúvida de que nome colocar, e aí simplesmente um dia eu tive um sonho onde alguém chegava e me entregava um cesto. Eu não vi o rosto da pessoa, só a mão chegava assim, me entregava o cesto e falava para mim, eu tô te entregando ele num cesto como Moisés. Só que o nome dele é Isaac. E eu acordei. Falei com meu marido, vou colocar o nome dele de Isaac. Colocamos o nome dele de Isaac. E aí iniciou uma fase muito tranquila, muito boa na minha vida. E como minha sogra já não estava mais entre nós, então assim, toda aquela perturbação que havia no meu casamento, porque assim, eu com meu marido, a gente nunca teve problema entre nós, mas os problemas, quando aparecia algum problema, era provocado por eles. E como o meu sogro, na verdade o meu sogro era um bom homem, né? Ele, em uma certa fase, ele ficou contra, mas depois que ele foi se acostumando comigo, ele aceitou bem. E a minha sogra não aceitou, e como ela não aceitou, ela manipulava minha cunhada e a sobrinha do meu marido a fazer as panelinhas de maldade para comigo. De modo que
uma vez que o meu sogro não estava mais entre nós e nem a minha sogra, a minha cunhada aquietou, porque ela meio que perdeu a força para continuar fazendo alguma coisa comigo. Então, cessaram meus problemas. E eu tive, assim, um momento muito legal, assim, de paz, de tranquilidade no meu casamento. E nasceu o meu Isaac. E 3 meses depois, eu me descobri grávida do Massarico. A partir da gravidez do Massarico, o meu esposo começou a ficar muito estranho comigo. Ficou estranho, frio, distante, um pouco assim agressivo no comportamento, aquela coisa toda. Aí começou a vir assim aquelas paranoias de mulher na minha cabeça, né? Ah, será que é porque eu tive o segundo filho, ainda estava gordinha, não tinha me recuperado ainda, já engravidei do outro, tudo sem planejar e tipo um filho especial em casa, né? Mas mais um filho bebê e agora vindo outro e tal. Será que meu marido cansou de mim? Será que ele enjoou de mim? E começou a vir aquelas paranoias na minha cabeça. Até que um dia eu chamei ele e falei, olha, o que está acontecendo? Por que você está me tratando desse jeito? Aí ele começou a chorar e falou para mim que ele estava com câncer, que ele descobriu enquanto eu estava grávida do Isaac, mas ele não me contou porque a gravidez era delicada e que estava esperando eu ter o Isaac para depois me contar. Só que o japonês, o resguardo deles não é só 40 dias, é em torno de 6 meses, entendeu? E então, assim, dentro da cabeça dele, com 3 meses de gravidez, eu ainda estava de resguardo. Então, ele estava esperando passar o resguardo, uns 6 meses, no período que ele achava que eu estava pronta, para me contar que ele estava doente. Só que 3 meses depois, eu estava grávida de novo. E ele guardou aquilo para ele. E aí, a partir daí, começou a nossa luta, né? Com o câncer dele. E nessa fase, eu já estava naquela fase assim que eu voltei a acreditar em Deus por causa das experiências espirituais que eu tenho, por causa dessa coisa aí, né, da viagem, que Deus atendeu minha oração, mas eu continuava não acreditando em Jesus, no Evangelho. Eu tinha voltado a acreditar em Deus, tipo assim, existe Deus, existe um ser espiritual. Agora, se esse ser realmente cuida da gente, se ele se importa com a gente, eu estava meio que acreditando naquela teoria do acaso, que Deus fez o mundo e soltou ele ao acaso e esqueceu da gente para lá. Que ele pode até ouvir ou ajudar um ou outro aleatoriamente, mas não tem um cuidado com esse planeta, assim, né? Eu tava meio, assim, desacreditada mesmo. Ao mesmo tempo que eu acreditava em Deus, desacreditada no poder da espiritualidade, assim. E a minha família começou a desesperar que eu tinha que pregar o evangelho para o meu marido, porque ele estava para morrer, os médicos desenganaram ele e ele não poderia morrer sem salvação. E eu comecei a me sentir sufocada, porque eu falei para eles, como que eu vou pregar para alguém uma coisa que eu não acredito? Entendeu? Eu não acredito, não tem como. Não, porque você tem que pregar, porque você conhece a palavra. Gente, eu tô fora da igreja é porque eu deixei de acreditar, não é porque eu tô fraca na fé. No sentido, né? Igual tem gente que, tipo assim, não deixou de acreditar naquela doutrina, naquela crença que ela foi criada, mas ela quer experimentar outras coisas. Aí na hora que o bicho pega, ela volta. Não era o meu caso, entendeu? Eu tava vivendo ali momentos amargos e difíceis, mas eu não acreditava que tinha solução, que tinha alguém por mim na espiritualidade. Então eu ia pregar algo que eu não conhecia, mas ao mesmo tempo aquilo começou a mexer muito comigo, porque eu começava a ficar assim, mas e se for verdade? E se for verdade, né? O que eu faço agora? E aí o meu marido arruinou,
mais ou menos assim, 3 meses antes dele ir a óbito, né? Ele entrou naquela fase que a pessoa fica ruim, aí vai pro hospital, você pensa, é agora que vai morrer. Melhora, volta. Aí ele tava nessa fase aí. Então, assim, mais ou menos 3 meses antes de morrer. Então, agora, gente, é que vai começar de fato a experiência que eu tive. Só que aconteceu o seguinte, o meu marido estava desenganado dos médicos, pela programação do médico para morrer daí a 3 meses, e uma amiga muito querida minha estava internada no hospital, também desenganada dos médicos, com a sepse, e o médico falou que ela ia morrer. E resumo da história, essa minha amiga, ela tinha feito uma cirurgia onde a vesícula dela estourou, caiu várias pedras no intestino, eles fizeram ou 2 ou 3 cirurgias nela, não me recordo bem, para tirar as pedras, e sobrou a última. E eles falaram que ela ia, que não, tipo assim, fechou ela sem terminar a cirurgia, porque ela não ia aguentar mais, mas deixou claro para a família que ela poderia não resistir, porque a presença daquela pedra ali não ia permitir que a sepse dela melhorasse, e que se ela tivesse alguma melhora ia ter que fazer cirurgia para tirar aquela última pedra, mas que ela tinha uma porcentagem muito pequena de sobreviver. E eu estava ali muito deprimida, porque eu estava entre a possibilidade de perder o meu marido e uma amiga muito querida. Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Essa minha amiga foi piorando, e chegou um momento que o médico chegou no marido dela e falou, olha, ela vai ter que fazer a cirurgia, porque se fizer, ela corre risco de morrer, mas se não fizer, o risco é maior ainda. A gente vai ter que correr o risco de fazer a cirurgia nela. Então você faz assim, você chama toda a família, todos os amigos para se despedir dela hoje, porque amanhã a gente vai fazer a cirurgia dela e a chance dela não voltar é muito grande. E aí o marido da minha amiga me ligou e falou, ó, se você quiser despedir dela, vai no hospital. E eu muito angustiada, porque meu marido ali do meu lado também, quase morrendo. Aí no outro dia, aí eu comecei a chorar, e ele foi e falou pra mim, né? Perguntou por que eu tava chorando, eu falei, eu não sei o que fazer, porque ela tá doente no hospital, tem que visitar, mas você tá ruim aqui também. E ele falou, não, vai visitar ela, que eu aguento aqui, sozinho com as crianças. Aí eu fui e falei, então tá bom. Aí fui dormir. Naquela noite, eu tive um sonho, que eu tô falando sonho, mas assim, era algo muito mais real do que isso aqui que eu tô vivendo agora. Eu chegava no hospital para visitar ela estava com a enfermeira no quarto, e eu chegava, eu via o corpo dela todo por dentro, e eu via a pedra dentro do intestino dela. E tinha um corredor, e esse corredor, assim, ele tinha, ao mesmo tempo, assim, que era muito claro, tinha meio que uma névoa, assim, tipo aquelas fumaças de show, sabe? E lá no fundo, eu via a sala de cirurgia, via os médicos, eles estavam todos com aquela roupinha verde, e os enfermeiros, a equipe médica toda esperando por ela. E aí, eu só vi a hora, assim, que a enfermeira pegou ela pela mão e levava ela em direção à sala de cirurgia. Então, assim, na hora que ela sentava na cama, a pedra diminuía. Na hora que ela botava o pé na escadinha, a pedra dava outra diminuía. Daí ela dava um passo, a pedra diminuía. E ela ia caminhando de modo assim que no trajeto entre o quarto e a sala de cirurgia, a pedra ia diminuindo cada vez mais, de modo que, do mesmo jeito que eu tinha aquela visão de ver o intestino dela todo por dentro,
O médico parece que tinha, porque quando a enfermeira deitou ela na mesa, ele só passou o olho assim, olhou ela e perguntou ao enfermeiro: o que essa mulher está fazendo aqui? Ela falou: ela veio tirar a pedra do intestino. Ele falou: que pedra? Não tem nada aqui. Leva essa mulher de volta pro quarto, essa mulher não tem nada. E eu acordei de manhã. De manhã, quando eu cheguei lá no quarto para visitar minha amiga, ela pegou e chorou, me fez jurar que se acontecesse alguma coisa com ela, eu ia cuidar das meninas dela até o marido dela ajeitar tudo para voltar pro Brasil, que eu ia dar suporte para ele. E eu só virei para ela e falei com ela assim: olha, eu tive um sonho com você hoje, torce para que seja premonição. Eu acho que a sua cirurgia vai dar tudo certo. Aí ela falou assim: tomara que seja premonição mesmo. Aí fui embora para casa. Aí nisso, antes de ir embora para casa, a enfermeira chegou no quarto e falou: ó, com licença, a gente veio pegar ela, que ela vai começar os exames pré-operatórios para operar amanhã de manhã. Aí eu vim embora para casa. Quando foi de noite, ela me liga e falou: Marta, eu não vou precisar de fazer cirurgia, porque nos exames pré-operatórios eles não acharam a pedra. A pedra sumiu, entendeu? Aí tá. Essa foi uma experiência espiritual muito forte, que daqueles dias para frente, milagrosamente, ela foi melhorando e teve alta e voltou para casa. E o drama com meu marido continuou, a minha família me pressionando para pregar para ele. E aí eu comecei a ficar estressada, minha imunidade baixou. E aí eu tive uma crise muito forte de rinite, com sinusite. E eu sentia tanta dor, gente, aqui nessa área. E a minha arcada dental superior todinha doía. Sabe, parecia assim que os meus dentes de cima estavam tudo podre, tudo inflamado. E era uma dor insuportável. Aquele dia eu achei que eu ia morrer. E o meu marido dando todos os sinais de que não duraria mais que alguns dias. E eu falei assim: meu Deus, só falta eu ficar doente agora. Com 2 crianças pequenas, 2 bebês. Como que eu vou aguentar o que tá por vir doente? Aí, teve um dia... Aí, tipo, eu fui no hospital, o médico me deu remédio, me deu anti-inflamatório, me deu remédio para dor, mas nada daquilo fazia efeito. Até que teve uma noite que, depois da minha mãe me encher muito o saco para pregar pro meu marido, eu falei com Jesus. Falei assim: Jesus, eu não tô aguentando mais essa dor. Se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente olha por nós, alivia essa dor agora, me cura, porque eu não estou aguentando. E o que está por vir, eu não posso estar desse jeito, eu tenho que estar bem, pelos meus filhos, por nós. E aí, de repente, meu marido virou pro lado, pegou um sachêzinho de remédio e falou assim: toma esse remédio. Eu tomei o remédio. E tipo assim, foi questão de segundos, eu apaguei, não vi mais nada. Quando foi no outro dia de manhã, eu acordei sem dor nenhuma e muito bem. E eu perguntei para ele: o que foi que você me deu? Aí quando ele me deu o sachêzinho para ler, eu vi que era morfina. Eu falei: meu Deus, tá doido de ter me dado isso? E no outro dia eu fiquei assim: será que foi Jesus que tocou nele para me dar aquele remédio? Não. Aí eu fiquei questionando: não, foi coincidência. Aí por outro lado eu pensava assim: não, mas eu tô com infecção. Quando você tá com infecção, mesmo que você tome um remédio que alivia a dor por um tempo, quando o efeito do remédio passa, a infecção ainda tá ali e a dor vai voltar. Fiquei esperando e nada, não voltou, e eu fiquei ali de boa. Mas por ter sido com remédio, sabe quando você tá esperando aquele milagre assim, da magiquinha? Que vai aparecer uma luz do céu, um anjo dourado e vai soltar em você e você vai ficar curado.
Porque o milagre, ele não é só esse aí do sobrenatural, no sentido de vir uma luz, mas de Deus tocar em alguém para fazer algo por você também, que foi o que aconteceu naquele momento, mas eu não fiz essa leitura, né? Eu peguei e comecei a conversar com meu marido, assim, eu falei para ele assim, olha, é o negócio seguinte, eu tô meio fraca na fé, não tô acreditando muito nessas coisas, espiritualidade não, entendeu? Mas por desencargo de consciência, e aí eu passei o recado da minha mãe. Foi por desencargo de consciência, minha mãe, né, mandou eu falar de Jesus para você e tal, aquela coisa toda. Aí ele foi e me mostrou um Novo Testamento que ele estava lendo. Aí eu falei, onde você arrumou isso? Ele falou, ah, tava passando na estação, alguém me deu e eu comecei a ler e tal. Mas assim, não entrou muito em detalhe, porque ele estava muito debilitado e eu também não queria sobrecarregá-lo, entendeu? Falei, né, e tudo. Aí tá, mas eu fiquei com aquela angústia no coração, aquela preocupação com a salvação dele. Ao mesmo tempo ele estava muito debilitado, eu não queria dificultar os últimos minutos da vida dele mais do que já estava. E eu já tinha falado, dado o recado da minha mãe. E ao mesmo tempo, como que eu vou falar em algo que eu não estou acreditando, sabe? Tava assim, até que eu tive a experiência, que é a experiência central de todas elas. Simplesmente eu fui dormir e eu comecei a sonhar que o meu marido chegou para mim, todo vestido de branco, com aquela roupinha, sei lá, meio que lembra roupa de luau, de capoeira, não sei, kimono de capoeira, roupa de luau, assim, algo assim, descalço. Chegou para mim e falou, olha, abri uma linha de metrô de Tóquio, a estação que eu moro não para trem expresso. No sonho ele falou assim, essa linha ela abriu uma linha de metrô, de trem-bala, que vai daqui até Tóquio. E eu falei para ele assim, mas a nossa estação não para trem expresso? Ele falou, não, mas agora vai ter. Vamos, vai inaugurar essa linha hoje. Aí a gente foi. Aí sabe aquelas, eu não sei explicar, porque assim não tem palavra assim pra, mas assim o mais próximo assim, sabe aqueles circos de Las Vegas com aquelas luzes, aquelas cores assim bem colorido, bem bonito. Era um portão, um portal, sei lá que nome, que seria aquilo. Assim, muito bonito. E quando a gente chegou em frente àquele lugar, assim, meio que a gente já foi sugado para dentro do trem. E o trem, ele era todo de vidro, transparente, e ele começou a correr num lugar que, assim, não existe palavra nesse mundo para expressar a beleza daquele lugar. Assim, aqui na Terra, assim, do que os meus olhos já viram, que pode ter uma nuancezinha, mas que não chega nem aos pés, são aquelas imagens bonitas da Tailândia, das Maldivas, aquele lugar assim azul, com aquela água cristalina, natureza verde, sabe? Aquele... Gente, o céu, o paraíso. Um lugar, ele tinha, eu falo assim, que ele tinha um som, mas não era um som, era como se fosse assim uma vibração. Sabe aquela vibração da praia, assim, quando você chega, que faz aquele barulho? Algo nesse estilo, mas não é isso também. Não, é um som que eu nunca ouvi nesse mundo, que eu não tenho palavras para explicar aquilo. E que se eu fosse dar um nome para esse som, seria o som da paz. Porque eu sentia uma paz, uma tranquilidade, uma atmosfera de amor. E naquele trem eu via tudo assim, que estava abaixo
acima, do lado, porque ele era todo de vidro. Tinha várias pessoas, mas eu não via o rosto delas, não via a reação delas. E foi um passeio lindo, magnífico, em cima daquele local. Terminou a viagem, voltamos para casa. Quando eu cheguei em casa, tinha 2 homens de terno preto me esperando na porta, no pé da escada. E eles falavam para mim assim: o seu marido morreu. E a empresa mandou a gente aqui para te pedir toda a documentação dele para dar entrada na certidão de óbito. E os caras conversavam comigo como se não estivesse vendo ele. E eu olhava para ele e falava: o que está acontecendo? Aí ele meio que ele ficava cabisbaixo, triste. E eu falava: o que está acontecendo? Aí os caras: vai, pega o documento. A gente tem que dar entrada na certidão de óbito. Aí eu falei para ele: você morreu? E aí eu subi a escada brava com ele. E ele vinha atrás de mim e falava assim: não fica brava. Não fica. Aí eu falava: como que eu não vou ficar brava? Você mente pra mim, fala que inaugurou uma linha, me leva pra passear e você tá morto. Ele virou pra mim e falou assim: não, eu só queria que você soubesse que pra onde eu vou estar bem. E aí eu juntava documentação e ele vinha atrás de mim repetindo: eu só queria que você visse que eu vou estar bem. Eu só queria que você não se preocupasse comigo. Eu só queria que você visse que para onde eu tô indo, eu vou estar bem. E eu acordei. Quando eu acordei, ele estava se debatendo do meu lado e gritando em japonês: anjo da morte não me leva, anjo da morte não me leva, anjo da morte não me leva. E eu comecei a sacudir ele. E aí quando ele acordou assim, tava tendo pesadelo, né? E aí, passado alguns dias, ele veio a óbito. Quando eu voltei do hospital, que eu cheguei na minha casa, os 2 homens da empresa, vestidos de preto, com a pasta na mão, igualzinho no sonho, falaram pra mim: a gente veio pela empresa para ajudar você a cuidar de toda a documentação relacionada à morte do seu marido. Assim, foi a mesma coisa, quase, né? E esse é meu relato. Agora, as considerações, né? Que o Neverton falou pra mim, que se alguma coisa no sentido da premonição, de ter experiências espirituais, se mudou. Nesse ponto não, porque eu sempre tive essas experiências. Mas agora o que aconteceu em torno dessas experiências, que eu acredito que elas estão conectadas e têm de alguma forma alguma coisa a ver com meu filho, é que logo depois que o meu segundo filho nasceu, foi assim: a minha sogra faleceu, logo em seguida, pouco tempo depois eu engravidei. E então, passei a gravidez toda, tive o meu filho. E aí, o meu marido comprou essa casa no final da minha gravidez, de modo que eu mudei pra cá, assim, numa sexta-feira, e na segunda eu tava sendo internada pra ter o meu filho. Aí, fiquei internada, voltei pra casa. Assim que eu voltei pra casa, eu comecei a ter umas experiências espirituais onde algum ser me dava uma surra. Eu passei dias sofrendo com isso. Eu ia dormir e simplesmente um ser se aproximava de mim, me pegava pelo cabelo, me batia, me dava tapa na cara. E eu não tinha força para me defender contra aquilo. E isso começou a me atormentar e eu orava, eu clamava o sangue de Jesus e nada daquilo parar. E a sensação que eu tinha quando eu voltava daquela experiência era como se fosse minha sogra. Eu não sei dizer porque eu não sou reencarnacionista, eu não falo, não julgo, porque muitas coisas do mundo espiritual
a gente só sabe por crença. Na prática, a gente não sabe muita coisa. E era essa sensação que eu tinha. Eu apanhava pra caramba. Quando eu voltava da experiência, eu passava assim, ó, dias com a minha bochecha dolorida, ardendo, as partes que eu levava murro, soco, dolorida, a raiz do meu cabelo doendo, como se eu tivesse realmente levado puxões de cabelo, e foi assim, uma situação muito horrível na minha vida. E só parou quando eu estava grávida do terceiro filho, que 3 meses depois dessa gravidez eu estava grávida. Então, não adiantou oração, não adiantou nada, mas no que eu engravidei parou. O meu filho nasceu, começou essa batalha com relação à enfermidade do meu marido. E aí, no que meu marido faleceu, aí, alguns meses depois, o meu filho segundo teve um recital de piano. E nesse recital de piano dele, era assim, cada criança ia lá, se apresentava, e a gente tinha que ficar até o final, e no finalzinho, aí tinha aquela coisa de fazer as fotos, aquela coisa, agradecimentos, não sei o que lá mais. E um pouquinho antes do meu filho se apresentar, começou alguma coisa me mandando voltar para casa. Volta para casa, volta para casa, volta para casa. E começou aquela perturbação, volta para casa, e eu, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu tenho que voltar para casa? Meus meninos estão tudo aqui, eu também estou aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, e aquela coisa, volta para casa, e eu respirando fundo. Aí nisso meu filho se apresentou, aí quando ele terminou de se apresentar, aquilo foi ficando mais forte, eu comecei a ter falta de ar, dor de cabeça, mal-estar, e eu resistindo de voltar para casa. No que eu resisti de voltar para casa, o meu filho mais velho e o caçula começaram, tô com fome, tô com fome, tô com fome, vamos comer, vamos comer. E o recital entrou em intervalo de descanso. Eu peguei e falei, não, então vou rapidinho lá em casa, levar eles para comer e volto. Quando eu chego aqui em casa, início de incêndio. Alguém deixou um celular, o tablet, não me recordo direito, carregando em cima do cobertor, e eu não sei o que fizeram ali de errado, que aquilo iniciou um incêndio. Então, assim, ou seja, as casas aqui do Japão, ela é de um material completamente inflamável. E eu, se eu não tivesse voltado para casa, no intervalo ali, no fechamento do recital, era o tempo suficiente para minha casa pegar fogo, ir pelos ares. E ali eu vi que tinha alguma força muito grande. Aí um pouco depois eu comecei a ter uma experiência muito estranha, que era assim, eu ia deitar para dormir e vinha alguma coisa e encostava em mim e começava a me abraçar. Aí aquela coisa vinha assim, sabe, assim, devagarzinho, me abraçava assim, aí apertando aos poucos. Tipo assim, não era uma situação ruim, desconfortável. A parte ruim da experiência é o fato de você não saber o que é e vir o sentimento de medo. E aquela coisa vinha e passava a mão assim no meu cabelo, assim de leve. E aquilo eu começava a clamar o sangue de Jesus. Aí chamava os meninos para vir no meu quarto comigo, orar comigo. Passava, aí quando eu tentava dormir, começava de novo. E começou isso me perturbar por dia. Eu comecei a não conseguir dormir, com medo de ficar com medo de dormir. E isso durou por dias. E aí, até que chegou um dia que eu comecei a pesquisar o que fazer, porque eu já tinha orado, já tinha clamado do sangue de Jesus, já tinha repreendido, já tinha feito um monte de coisa e nada resolvia. Aí eu fui pesquisar e eu vi um cara falando que quando isso acontecia, você tinha que perguntar para aquela entidade o que ela queria. E eu peguei e falei, bom, eu já tentei tudo e nada funcionou, vou ter que passar por cima do meu medo e perguntar. E aí eu perguntei, o que você quer de mim? Aí essa voz, ela falou para mim, era uma voz assim, que ela tinha som de água.
era como se eu tivesse assim, mergulhado dentro de uma piscina e alguém falasse dentro do meu ouvido, apesar de que ninguém nunca falou nada do meu ouvido dentro de uma piscina, mas é uma suposição, né? Esse era um barulho de água, eu não sei explicar. Aí quando eu perguntava, o que você quer de mim? Aí a voz falava assim, nada, eu só quero ficar pertinho de você. Eu só quero ficar com você. Mas é aquela voz abafada e com aquele som assim de água. E aquilo me deu um medo, um pavor tão grande, mas tão grande, que eu levantei da cama, aí o meu corpo não arrepiou feito frango, não. Arrepiou feito jacaré. Eu fiquei com a pele igual pele de jacaré. E até aí, os meus meninos vinham me acudir quando eu chamava, e o mais velho ficava questionando o que é isso que está acontecendo com a senhora. Quando eu falava que era espiritual, ele ficava meio sem acreditar. Ele sabia que estava acontecendo, não estava duvidando que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo ele duvidava que era coisa espiritual. E nesse dia, quando ele olhou para minha pele, que ele viu minha pele igual um jacaré, ele já passou a mão num crucifixo que tinha aqui em casa, pegou uma água benta, porque nessa fase eu cheguei a chamar um padre para rezar aqui na minha casa e benzer a minha casa. E ele rezou, benzeu a minha casa, mas não parou. Então ele deixou uma água benta aqui em casa, entendeu? E meu filho já pegou aquele crucifixo e começou a jogar água benta em cima de mim, e os três rezando, rezando, e aquilo ali, pela primeira vez, não me soltou, porque quando os meninos vinham, soltava, entendeu? E só voltava quando eu ia tentar dormir de novo, e nesse dia não soltou. E foi assim uma luta horrível, e eu fui pro quarto dos meninos, entendeu? E ali eles orando em cima de mim, orando, e aquele negócio ali segurando em mim, não soltava. E por fim eu comecei, meu Deus, tem misericórdia, e adormeci, não sei como, não me recordo, só me recordo de acordar de manhã e aquilo já ter passado. Aí o que aconteceu? O padre veio de novo, deu outra benzida na minha casa. Na segunda benzida, acabou, passou. Não tive mais aquelas experiências. Só que aí o meu filho mais velho, começou a ter surto psicótico. Que é outra história muito longa. Entrou numa depressão horrível, atentou contra a própria vida por 3 vezes e ficou completamente diabólico, demoníaco, uma situação assim que eu não sei explicar com palavras, que também não dá para falar aqui, senão eu vou ficar o resto da vida dando relato para vocês. O fato é que essa perturbação seguiu de ele ficar epilético. Passou a ter crise convulsiva e no momento ele está epilético, e ele passou desse relato que eu tô contando para cá, 2 anos mergulhado nas trevas, na tristeza, querendo morrer, amaldiçoando Deus, a vida, tudo. Assim, eu olhava pro meu filho, eu não reconhecia ele mais, não parecia a mesma pessoa. Cheguei a pensar que pudesse estar envolvida com substâncias ilícitas, depois cheguei a pensar que estava esquizofrênico, e por fim foi diagnosticado como epilético, né? Porém, aquele comportamento agressivo, diabólico, tentativa com a própria vida, aquela depressão horrível, aquela coisa, eu sentia que aquilo era espiritual, que aquilo era demoníaco, até que eu resolvi fazer uma campanha de jejum e oração, 2 meses de jejum e oração pelo meu filho. No 6º dia dessa campanha, milagrosamente, ele entrou no meu quarto de madrugada chorando e me pediu para orar o Salmo 91 junto com ele, e ele falou assim: mãe, eu tive uma epifania que eu tô olhando para trás e vendo o que eu fui nesses 2 anos, não parece que fui eu. Eu tava com meu coração como se ele fosse um deserto de terra seca, e acabou de fluir água da vida. O Espírito Santo falou comigo: mãe, ora comigo.
E aí eu orei junto com ele, né? Tem um testemunho sobre isso no meu canal. E graças a Deus, aquela depressão, aquela nuvem negra que estava na cabeça do meu filho, ela dissipou e ele agora está na igreja, né? Se converteu, mas ele ainda está epilético, continua tendo as convulsões. Pode ser coincidência dessa questão do espiritual tá me perturbando, passar e logo ele ficar epilético e começar a ter esses comportamentos, essas coisas. Então, assim, pode ser coincidência, mas eu acho que não. E algo dentro de mim diz que o meu filho tem uma missão, eu ainda não sei o que é. Eu tô orando para Deus mostrar qual é o propósito do meu filho e me capacitar para ajudá-lo nesse propósito, que eu acho que é muito grande, porque o inimigo está tentando contra a vida do meu filho desde o ventre, desde quando ele estava para nascer, que forças tenebrosas têm me rondado e têm trabalhado contra a vida do meu filho. Então o mal não ataca quem não tem importância, o mal não ataca quem está aqui de passagem. O mal só ataca quem tem uma missão, quem tem um propósito muito grande. Ou melhor, todos nós temos um propósito, todos nós temos ataques espirituais em alguma medida, mas aquelas pessoas assim, que são muito atormentadas, assim, além do normal, geralmente são pessoas que têm grandes missões. Eu posso estar enganada, mas eu acho que o meu filho, ele tem uma missão. E vocês que estão aí, que acreditam em espiritualidade, orem por nós, para que a gente possa conseguir descobrir qual é essa missão, qual é esse propósito que Deus tem na vida dele. E eu tenho fé que ele vai alcançar a cura, porque no diagnóstico de epilepsia dele, a médica falou que a dele é a mais simples e que se ele conseguir não convulsionar em 2 anos, a chance dele ficar livre da enfermidade é muito grande. Então, é o que eu peço para vocês, que me ajudem em oração. E eu também estarei orando para vocês. E no mais, muito obrigado a todos vocês que ouviram o meu relato até o final. Se possível, deixem o like de vocês para ajudar no canal do Everton. Compartilhe, é de graça, gente, o dedo não cai, né? E vamos embora, ajudar o próximo no que a gente puder. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para ajudar, que não custa nada pra gente, que é compartilhar e curtir aí o canal do nosso amigo. E eu desejo a todos um ótimo 2024 e que Deus nos abençoe grandemente, porque a espiritualidade está tomando um espaço cada vez mais forte e teremos muitas surpresas da agora para frente. Nós sabemos disso. Nós que estamos aqui nesse canal sabemos disso. Todos nós temos um despertar espiritual, por isso que nós estamos assistindo esse conteúdo e fazendo parte desse mundo aqui. E no mais, fiquem com Deus e muito obrigado por assistir até agora. Arigatou gozaimashita.